sucesso de um projeto como o do Botafogo, que iniciou lá em 2022, ele tem como objetivo final, né, a conquista de títulos, óbvio. O torcedor quer levantar uma taça, ainda mais o torcedor do Botafogo, que está sem um tempo sem conquistar um título que não seja o Campeonato Carioca. Então, as peculiaridades do projeto do Botafogo, elas são bem evidentes. O torcedor, ele quer de qualquer forma um título que não seja o Campeonato Estadual. Depois que isso acontecer, a gente vai ter até uma certa tranquilidade. Enquanto não acontece, a ansiedade fica muito grande em todos, sem exceção. Mas o projeto do Botafogo, ele tem conseguido sucessos, né, ao longo desse caminho que iniciou lá em 2022, que eu acho muito importante que a gente comente, cara. Essa convocação agora de 6 jogadores para as suas seleções, né, é muito significativa para o projeto do Botafogo e eu queria comentar sobre isso aqui. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal aqui do YouTube, do canal do Medeiros. Fique até o final desse vídeo. Muito papo legal com vocês aqui, muita resenha, muita opinião, muita informação. E a gente vai aqui falando de Botafogo todos os dias. Vamos lá. O Botafogo, eu lembro de uma conversa que eu tive em 2022 com o André Mazzuco, até então diretor de futebol do Botafogo, hoje está no Internacional. O Botafogo, na época, estava tentando contratar o Cavani. Não sei se vocês vão lembrar, lá em 2022, o Botafogo teve uma negociação com o Cavani. E eu fui perguntar para o Mazzuco. Eu falei, Mazzuco, tem alguma possibilidade do Cavani vir para o Botafogo? Na época, a torcida estava empolgada, né? O Cavani é um jogador de renome internacional. E aí ele falou assim, Medeiros, futebol, tudo pode acontecer, mas sendo bem honesto contigo, eu acho que o Botafogo hoje ainda não tem uma estrutura adequada para receber um jogador do porte do Cavani. Isso em 2022. Onde o Botafogo iniciava ali a SAF e iniciava o seu projeto de reconstrução do clube. Não reconstrução só de elenco, mas reconstrução de estrutura. O centro de treinamento do Lonier estava no início de obras para melhorias, que hoje a gente olha o Lonier, 2 anos depois, a gente vê um outro centro de treinamento muito mais top, com muito mais profissionais e aparelhos de excelência, com uma estrutura realmente de primeiro mundo, né? E olha que as obras não acabaram, o Botafogo ainda segue avançando ainda e fazendo mais obras e deve melhorar nos próximos anos. E a gente teve ali a negativa, né, do Cavani naquela época, em que obviamente a gente ficou ali um pouco até chateado, né, porque a gente queria a contratação, mas depois, passando o tempo, a gente entende que não tinha condições naquele momento. E aí hoje, em 2024, a gente consegue ver que alguns jogadores já começam a aceitar a vir para o Botafogo, né? Caso do Luiz Henrique. Eu não acho que o Luiz Henrique, por exemplo, chegaria no Botafogo em 2022 com aquela estrutura. O cara estava jogando no Betis da Espanha com uma estrutura de Europa. O Almada, por exemplo, estava nos Estados Unidos com uma estrutura do Atlanta muito boa. O Alex Telles, no Al Nassr, lá na Arábia, estão despejando dinheiro, jogando dinheiro avanço. Uma estrutura de primeiro mundo também. Então, passo a passo, o Botafogo foi obtendo sucessos, né? E sempre quando a gente conversa com alguém do âmbito profissional do Botafogo, a gente fala, gente, o título é questão de tempo. Não aconteceu em 2023, foi uma frustração enorme, óbvio, todo mundo ficou muito, muito chateado, todo mundo ficou muito pé da vida, mas em 2023, alguns jogadores já começaram a olhar para o Botafogo de forma diferente. Começaram a olhar para o Botafogo falando assim, olha, esse clube aí nos próximos anos vai começar a disputar todo ano título de alguma coisa. E dito e feito. 2023 a gente teve a situação muito ruim, mas a gente disputou título. 2024 a gente está aqui de novo, disputando título. Estamos nas semifinais da Libertadores, na fase final do Campeonato Brasileiro, aí faltando 10 jogos, a gente está disputando com Palmeiras e Fortaleza, nós somos líderes. O campeonato está muito embolado, tudo pode acontecer. Mas é mais um ano da gente disputando título. E vai acontecer nos próximos anos também. É um processo onde o Botafogo está demonstrando ao mercado, né, do futebol, o mercado da bola, que vai ficar nos próximos anos
sendo um clube protagonista, um clube que vai disputar os títulos. E uma hora o título vem. Tomara Deus que seja esse ano, pelo menos um, seja Libertadores ou Brasileiro. Porque o torcedor do Botafogo, eu já disse aqui no início desse vídeo, é um torcedor que está precisando de um título que não seja um campeonato estadual, está ansioso, né? E depois desse primeiro título vai até relaxar um pouco e falar, beleza, agora troca o projeto aí normal, porque a gente já tirou, né, aquela coisa de gritar é campeão depois de bastante tempo. Mas o projeto está caminhando de uma forma, cara. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu parei para pensar hoje no seguinte, a gente teve 6 jogadores convocados para seleções. 6. 5 do time titular e 1 que está na reserva, que é o Gatito Fernandes, que foi muito tempo titular do Botafogo, tem uma história bonita no Botafogo, e é titular da seleção do Paraguai e reserva do Botafogo hoje. Olha o nível do que a gente está falando. Nosso goleiro John, né, é o titular, foi até para a pré-lista da seleção brasileira, acabou não sendo convocado. Tem outros goleiros na frente dele, normal. Tem o Alisson, tem o Ederson, né, tem o Bento. Então tá esperando a sua oportunidade, mas tá agarrando muito bem. Mas a gente mandou o Gatito para a seleção do Paraguai, onde ele é titular. A gente mandou o zagueiro Bastos para a seleção de Angola, onde ele é titular. A gente mandou o Almada agora para a seleção da Argentina, onde a Argentina já está fazendo um processo ali de rejuvenescimento do seu time, do seu elenco da seleção, porque o Messi não vai durar eternamente, já está no final da carreira. Então ele precisa renovar. Então Almada deve começar a ser convocado frequentemente. Luiz Henrique na seleção brasileira. Igor Jesus na seleção brasileira. Savarino na seleção da Venezuela. Isso tudo do time do Botafogo. Isso não acontecia há mais de 50 anos. O Botafogo não mandava 6 jogadores para as suas seleções há mais de 50 anos. Isso não acontecia. Quando a gente brinca aqui e fala assim, é Selefogo, né? A gente brinca, fala isso. Mas se a gente for parar para pensar mesmo, cara, é um time extremamente qualificado, um time de ponta que, de fato, assim, sem exagero nenhum, talvez a gente não viu a década de 60, né? A década de 60 talvez os nossos avós ou até bisavós que viram. Obviamente, e sem exagero nenhum, é o melhor time do Botafogo, o melhor elenco do Botafogo, desde aquela época de ouro lá de 1960, onde o Botafogo tinha 6 jogadores na seleção brasileira, onde a gente está falando de Nilton Santos, Garrincha, Didi, Zagallo, né? Jairzinho depois. Fora essa época aí que o Botafogo teve uma geração de gênios do futebol mundial, e que eu acho que nunca nenhum time do Botafogo vai superar o que foi aquilo. Tirando essa época de ouro da década de 60, esse elenco do Botafogo agora, que foi formado, que está sendo formado agora, com 6 jogadores convocados para a seleção, é o nosso melhor elenco desde essa época, cara. Então, assim, é o sucesso de um projeto que começou há 2 anos, em que a gente tinha projeções para daqui a 5 anos começar a disputar títulos, 5, 6 anos começar a se tornar protagonista, e em 2 anos a gente está vendo um protagonismo acelerado e em vias da gente conquistar um título grande, quem sabe um título de Libertadores, que seria o primeiro da nossa história. E hoje eu só queria fazer esse vídeo aqui porque eu parei para pensar nisso, cara. Eu falei, eu vou compartilhar com a galera, porque é um sucesso de um projeto tão rápido, né, da SAF do Botafogo, que às vezes o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e a gente não para falar sobre isso, cara. Né? Parabéns ao Botafogo, que continue assim. A gente merece por muitos e muitos anos aí, depois de tudo que a gente passou aí no início desse novo milênio aí, né? Principalmente 2000 em diante. Década de 90 ainda tivemos alguns títulos, né? Título brasileiro, título da Conmebol, né? Mas depois de 2000 a gente roeu muito osso, cara.
De 2000 até 2022 a gente roeu o osso demais. São 22 anos roendo muito o osso. De 2000 para cá. Chegou a hora da voltar por cima. É tempo de alegria, como diz a nova música. Que o Botafogo, que eu acho que essa música tem que ser forçada mesmo, cantada muito alto todos os jogos. Que essa música retrata bem que o Botafogo está em novos tempos e agora é tempo de Botafogo. Um abraço, gente. Até a próxima.